Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bom dia. Ontem à noite a gente estava na Recosta e na oração que o irmão fez no início, ele disse o seguinte: confronta-nos, Pai, através da Tua Palavra. É muito comum, nós virmos no dia de culto, ou onde nós nos reunimos para receber algo, para receber algo bom, algo, um afago do Pai que Ele também tem a dar. Mas quantas vezes aquilo me chamou muita atenção, me remeteu lá para Jesus, quando o centurião ele chegou para Jesus, o centurião romano, eles perseguiam a igreja, e ele chegou para Jesus e disse o seguinte: olha, era um homem já quebrantado, um homem que com toda certeza já reconhecia Jesus como Senhor, e ele chegou para Jesus: olha, estou lá com meu ajudante lá em casa, alguém, com certeza alguém muito próximo dele, e ele chegou para Jesus e disse: olha, cura esse homem, por favor. E Jesus se prontificou e disse: mas basta uma palavra tua que ele vai ser curado. Ele entendia a autoridade de Jesus, ele sabia o poder que estava em Jesus. Disse: basta uma palavra tua. E Jesus ficou muito surpreso com aquela atitude, ele ficou muito admirado com aquela atitude e disse: olha, eu nunca vi em Israel tamanha fé. E me chamou muito a atenção aquilo, ontem mexeu comigo, quando nós chegamos num local como esse, de estar contemplando ao Senhor e ao mesmo tempo estar recebendo da palavra dele e querer ser confrontado com essa palavra, confrontar o meu eu, o meu sentimento, a minha vontade com a vontade do Pai, me confronta. E também essa semana, queria que tu abrisse lá em Mateus 5:3. Essa semana a Ellen compartilhou algo de um livro que ela está lendo, e que também, contrastando com isso, linkando com isso, também me chamou muita atenção. Mateus 5, versículo 3, que são as bem-aventuranças, e lá diz o seguinte: bem-aventurado os pobres de espírito, ou em outras versões, humildes de espírito, mas quero chamar a atenção para o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu nunca tinha assim, tem coisas na palavra que muitas vezes elas te chamam a atenção, e outras, não sei se é contigo também, mas de vez em quando, a maioria das vezes comigo passa batido algo importante, algo que de repente o Espírito Santo quer revelar, quer manifestar e quer te trazer luz. E isso é algo que para mim nunca me ative muito a esse texto, Bem-aventurados os pobres de espírito. Normalmente os pobres, quando tu vê alguma situação pobre, remete a algo muito ruim, porque ninguém, e vamos pensar assim, muitas vezes a gente brinca: eu sou pobre, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquele outro, mas graças a Deus, todos aqui têm um teto, sendo de aluguel ou sendo próprio, tem alimentação, tem tudo o que é necessário, E com certeza, se não tiver, os irmãos, nós todos estamos aqui para colaborar com isso. Mas eu quero que tu imagine alguém pobre, alguém miserável, alguém morador de rua. O que esse morador de rua mais necessita? Qual é que é a necessidade dele? O que mais ele anseia? Normalmente é por comida, E ele depende completamente de alguém para sobreviver. Alguém que dê comida para ele. Por uma série de fatores ele pode estar ali, não vem ao caso. Mas eu quero chamar a atenção desse pobre de espírito, que parece que remete a algo ruim. Mas esse pobre de espírito, a Ellen compartilhando comigo, também me chamou muita atenção. Tá nos falando da necessidade, da carência que nós temos do pão vivo. Da carência que nós temos
do relacionamento com o Pai, da necessidade que nós temos de nos alimentarmos dele e da dependência que temos dele, precisamos ter dele para todas as coisas. Esse pobre de espírito que está sempre necessitando dele. É como se, né, nós não conseguíssemos viver sem ele. De fato, espiritualmente é assim, porque tudo vem dele, tudo é dele e tudo é para ele. Então, que sejamos bem-aventurados, pobres de espírito, sempre tendo fome da palavra, sempre tendo fome de mais de Deus, né? Somos saciados, mas logo que a gente é saciado numa alimentação, vem fome de novo. Fome no sentido de ter vontade de comer, ter essa necessidade de comer. E assim nós também necessitamos ter essa fome, desejando ser confrontados pela palavra, ter nessa necessidade, esse desejo, que muitas vezes nós não gostamos de ser confrontados, mas que possamos ser assim, queridos, com o coração aberto, aquilo que o Espírito Santo tem a cada momento, a cada circunstância, seja aqui nas pregações ou seja nas atividades corriqueiras do dia a dia, que tenhamos esse desejo, essa fome, essa sede e esse desejo de ser confrontado pela vontade do Pai. Bem, queridos? Fome? Fome, gente. Bem, eu queria que tu abrisse lá em Êxodo 19. Hoje seria, o pastor Abel daria início a um assunto, a um tema, a um ponto, que vai falar sobre o sacerdócio, sobre nós como sacerdotes. E a gente acabou trocando, por uma necessidade, mas eu dei toda a liberdade para ele, a partir daqui, corrigir toda e qualquer tipo de heresia, todo e qualquer tipo de coisa que de repente não seja conforme. Então, a partir de semana que vem, ele vai ter essa liberdade, para corrigir e entrar mais específico. E de fato, eu vou ser mais, não raso, mas mais, vou falar mais por cima, introduzir um pouco isso. O que vem a ser isso? Tá? Então não te atenha a qualquer erro ou algo nesse sentido, mas abra teu coração, para aquilo que o Espírito Santo tem a falar. Amém? Êxodo 19, 1. Ali diz que no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, o 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos chamei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Isso mesmo. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quero que vocês circulem, e deixem mais saliente esse versículo 6, onde o desejo do Pai, o desejo do Santo Deus, o desejo do Eterno é que vós me sereis. O desejo dele era que o povo de Israel, a nação de Israel, fosse um reino de sacerdotes. Interessante que ele não fala um reino com sacerdotes, ele não fala um reino como um sacerdote, mas sim de sacerdotes. Gravem isso. E tudo isso,
vem depois de uma série de acontecimentos, depois das murmurações, depois das reclamações por falta de pão, onde o Senhor manda o maná, depois de murmuração e reclamação de falta de água. E, enfim, o Senhor vem ainda com tudo isso, depois de todas essas sequências de coisas, né, de reclamações e murmurações, que infelizmente, né, a gente carrega muito isso até hoje. Qualquer coisa a gente está reclamando, murmurando e não está gostando e não está bom, e o Senhor mesmo assim vem e diz: olha, gente, eu quero, diz para eles lá que eu quero que eles sejam um reino de sacerdotes, desejo do Pai. Até aqui é o desejo do Pai, desejo que se cumpra isso, né? E quando a gente fala de sacerdote, o que vem à tua mente? O que vem à tua mente quando tu ouve a palavra sacerdote? Qual é que é a primeira figura que te vem à mente? Muitas vezes, né, um pastor com, né, aquelas roupas, ou um padre, né, ou alguém, né, de repente, quem passou, né, pelo ocultismo também tem seus sacerdotes, suas sacerdotisas, né? Então, normalmente tu vê uma figura assim, nesse sentido. Um sacerdote, alguém, né, todo pomposo, alguém com uma vestimenta, alguém, né, de repente todo adequado, né, nesse sentido. De repente tu pode imaginar isso, ver assim, né, o que de fato é muitas vezes trazido para nós, né? Então a gente pode confundir essa figura de sacerdote apenas com isso. E só que nós a partir do momento que nós começamos a buscar ao Senhor, a partir do momento que nós começamos a ter fome da palavra, a partir de que nós começamos a entender, né, tudo aquilo que o Senhor quer trazer, nós enxergamos o sacerdote de uma maneira diferente. E por falar um pouquinho de vestimenta, né, só para uma curiosidade, essa vestimenta, né, esses trajes sacerdotais que os sacerdotes usavam, uma coisa que mais me chamou a atenção é que o sacerdote da época, o sumo sacerdote, né, que a gente vai também ver essa questão, como funcionava isso, né? Existia lá o templo, né, o tabernáculo, e existia a parte do átrio, que era a parte de fora onde o povo ficava, a nação de Israel ficava. Existia o santo lugar, que era o lugar onde os sacerdotes ali então ministravam, né, onde os sacerdotes recebiam as ofertas do povo, onde aconteciam os sacrifícios, onde eles tinham esse relacionamento também com Deus, né? Levavam essas ofertas e sacrifícios ao Senhor, ministravam ao Senhor, consecutivamente traziam do Senhor para o povo. Então eles tinham esse relacionamento com Deus, onde eles levavam ao Senhor e também recebiam o Senhor para o povo. E existia o Santo dos Santos, que era o lugar onde o sumo sacerdote entrava. E era o lugar onde ele entrava essa uma vez por ano para fazer a expiação, ou seja, para pedir perdão dos pecados do povo. Então existia 3 partes esse lugar, e ali onde esse sumo sacerdote entrava era o Santíssimo Lugar, era o Santo dos Santos, era o lugar onde a presença manifesta de Deus estava na terra, era aquele lugar. E era interessante também que nessa veste desse sumo sacerdote ele tinha tipo uma coroa, não uma coroa de um rei, mas vamos dizer algo na cabeça ali, um gorro, alguma coisa, e ali tinha uma placa de ouro ali na testa dele que dizia a seguinte frase, né? Kadosh Adonai, que quer dizer santidade ao Senhor, ou santo do Senhor. Então ali dizia isso daquele homem. Então dá muito relacionado esse relacionamento com o Santo dos Santos, o Eterno, com o que Ele também deseja para nós. Esse relacionamento de santidade ao Senhor.
Esse sacerdote também, ele servia como um intermediador, alguém que intermediava, né, o relacionamento do povo com Deus, de Deus para com o povo. Já que a gente pode ir um pouquinho adiante, é interessante, né? Gravaram aquele Êxodo 19:6, o desejo do Pai era para que todos tivessem esse relacionamento direto, né? Só que um pouquinho adiante, lá no capítulo 20, no versículo 18 em diante, Êxodo 20, versículo 18 em diante, diz o seguinte: aqui aconteceu algo, né, onde o povo antes, ali no 19, eles se prontificaram, eles falaram, não, é muito bom isso que o Senhor quer, né, que nós tenhamos e sejamos, né, assim então como Moisés o é, né, esse relacionamento que ele tem, a gente quer também. E o Senhor vem através de Moisés e traz a lei, né, traz os mandamentos ali, e o povo depois disso veio, e o Senhor também fala para Moisés como ele vai se manifestar ao povo e diz, olha, cheguem lá, tá? Mas eu vou me manifestar assim, né, assado, vai vir com uma nuvem, né, escura, vai vir com barulho, e o povo lá no 18 diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. É interessante, provavelmente eles observaram não só aquilo, mas observaram a lei e viram que não iam dar conta. Eles perceberam que eles não iam dar conta. Aí eles pensaram, bom, a gente não vai chegar aqui porque é certo que a gente vai morrer. Então vai tu, Moisés, já que tu está tendo já contato com ele lá, né, com o Eterno, vai, continua tu e fala a vontade dele para nós. A gente te ouve, bem tranquilo. Continuamos assim, está tudo certo, né? E Moisés, eu não sei, eu tive a impressão que Moisés aqui foi meio irônico com eles. Eu tive essa impressão, né? Depois, semana que vem, o Abel me corrige. Tranquilo, mas eu achei que ele disse o seguinte, ó, a resposta dele. Respondeu Moisés ao povo, não temam, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. É interessante, Moisés conhecia o Pai. Moisés conhecia quem era Deus. E ele sabia que o povo não ia dar conta. Ele sabia disso. Ele disse, gente, não temam. Mas claro que eles estavam morrendo de medo. Eles tinham observado algo, eles tinham observado, né, a lei, então a gente fala os 10 mandamentos. Eles tinham observado aquilo, provavelmente eles começaram a dar um cheque, o que eles estavam aprovados, o que eles não estavam, e eu acho que a maioria deve ter tirado um 0, um 1, ou alguma coisa assim. E Moisés sabia disso, e ele traz essa palavra. Gente, né? Mas o Pai sabia de tudo isso. Era para provar para o povo que eles eram incapazes de viver, ter uma vida reta sem Ele, sem depender dele. Era incapaz de que isso acontecesse. Incapaz. Ele quis mostrar ao povo a incapacidade sua, para que de fato eles viessem a ter essa dependência. Mas o anseio, o desejo, lá de Êxodo 9, continua. Aí vós me sereis, desejo do Pai, o reino dos sacerdotes. Mas aqui o povo deu para trás e continuou sendo uma nação com sacerdote e não de sacerdotes. Imaginem, né? Eu acho já em outra ministração, eu acho que eu trouxe
essa ideia, né, de que eu fiquei imaginando como seria se o povo de fato se prostrasse, reconhecessem, né, que eles não conseguiriam viver aquilo sem a graça, sem Deus, sem a presença dele, sem o Espírito Santo, né, conduzindo eles, né? Como seria isso? Que grande avivamento já seria naquela época se eles de fato se prontificassem. Senhor, estamos nós aqui, atendemos o teu chamado, reconhecemos, né, a tua graça, reconhecemos o teu amor, reconhecemos que não somos dignos, reconhecemos que nós dependemos completamente de ti. Então, se faça a tua vontade, nos conduza, nos mostre, nos dê força, nos dê graça, nos dê capacidade, nos capacite para isso, porque nós, de nós mesmos, não damos conta, não conseguimos. Imagina que grande avivamento já seria se o povo tivesse se prontificado. Lembrem da ironia de Moisés. Isso é a minha tradução, tá? Tradução livre aqui, não é isso. Mas estamos conseguindo acompanhar até aqui, né, o que de fato o Senhor queria de nós, o que vem, qual é as funções ali do sacerdote na época, qual que era, né, de ministrar ao Senhor, ministrar ao povo. E esse desejo continuava. Bem, como é mais uma meditação mesmo, não devo me alongar. Mas eu queria te levar agora para Hebreus 4. Essa semana também a Ellen estava compartilhando, né, e testemunhando, entrar no assunto com duas alunas dela, e ela testemunhando da vida dela, entrar nesse assunto, né, e uma delas, né, ficou impactada com aquilo, né, e disse: mas como que tu virou essa chave? Como que tu virou essa chave na tua vida a fim de ser completamente diferente daquilo que tu era? E a Ellen, né, brincando e falando sério, testemunhando, disse: olha, só nascendo de novo. Imagina, né, uma mulher que nunca ouviu uma expressão de como? Como assim? Nascendo de novo. E a Ellen teve, então, pôde explicar, pôde testemunhar, e foi muito precioso. Mas de fato, queridos, como a gente muda uma situação assim, do Altíssimo, do Eterno, né, querendo esse relacionamento, mas eu diante dele tão incapaz, sabendo que eu não vou dar conta da santidade dele, de ficar na presença dele por mim mesmo, de me relacionar com ele por mim mesmo, sabendo que eu não vou dar conta. Precisamos nascer de novo, é a única forma, né? E precisa uma virada de chave. E Hebreus 4, Hebreus 4, versículo 14 em diante, diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então Jesus aqui é exposto como sumo sacerdote. Lembrem que o sumo sacerdote ele entrava ali no tabernáculo, ali naquele lugar, uma vez por ano, para fazer a expiação dos pecados, ou seja, para pedir perdão geral para a nação, né? Essa era a função. E Jesus aqui ele é ele é trazido então como sumo sacerdote. E a gente lembra também qual foi o sacrifício dele, para definitivamente nossos pecados fossem
definitivamente perdoados. Agora a gente começa a virar a chave ou construir algo onde a gente vai dar lá naquele primeiro anseio do Pai. Vós me sereis. E diz o seguinte, continuando aqui, vou ler do 14 de novo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Isso é uma figura lá do antigo sumo sacerdote. No 4 em diante diz o seguinte, ali no versículo 5:4: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, baseado nisto e em tudo aquilo que a gente já conhece do nosso Cristo, do nosso Senhor, nós não precisamos mais de outro intermediador além dele. Ele, através do sacrifício dele, ele abriu um novo e vivo e reto caminho, limpo, em acesso ao Pai, onde nós podemos agora ter esse livre acesso, não mais por homens nos intermediando, não mais por homens falando com o Pai, expressando o coração do Pai para com o povo. E nós vamos chegar, e eu quero levar para vocês lá rapidinho também, em 1 Pedro. Então aqui a gente vê que agora não mais existe aquela figura daquele sacerdote, mas sim Cristo como sumo sacerdote. Quantos aqui são cristãos? Não digo evangélico, não digo nada nesse sentido, mas cristãos. E a palavra cristão, diz a Bíblia, que foi a primeira vez que se ouviu falar nesse nome na cidade, lá na cidade de Antioquia, onde os cristãos então passaram a ser chamados de cristãos, onde os discípulos, os seguidores, as cópias de Jesus, aqueles que são como Jesus, passaram a ser identificados tal como ele é, porque eles se pareciam com ele. Porque eles se vestiam como Jesus, como sumo sacerdote, porque eles
De repente tinham lá também um gorro lá onde dizia santos separados. Não, porque de fato eles andavam como Jesus, viviam como Jesus, se expressavam como Jesus, se expressavam ao Pai como Jesus. Por isso, nós somos chamados de cristãos. Será que nós agora podemos ser chamados também de sacerdotes? Sermos tal como Ele é? Ministrar ao Pai, ter esse... Um tempo, muitas vezes a gente... Um sacerdote, também ele pode ser considerado, não só pode, mas como ele é considerado, um adorador. Então, quando nós viemos aqui em domingo, a gente também é considerado um adorador, porque a gente adora, a gente expressa, através das canções, a adoração ao Senhor. Não é só isso, né? Não é só isso. Um adorador, a palavra fala que o Pai busca e procura. Agora eu também vi isso aqui, também. Busca, e ele deseja que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então os discípulos lá, eles foram chamados de cristãos porque eles eram adoradores. Eles adoravam ao Pai, contemplavam ao Pai, transpiravam Jesus. Adoravam o Pai através de suas atitudes, através da sua postura, através do que falavam, através do que comunicavam, através daquilo que eles viviam na fábrica, através daquilo que eles viviam na escola, através daquilo que eles viviam andando pelo caminho. Eles expressavam o seu sacerdócio. Sacerdotes. Ministros do Senhor. Tá, mas e nós? Bem? Pedro, lá em 1 Pedro, Pedro 2, diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo,
Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro aqui está expressando para aqueles que também vinham a ser os gentios, então para todos aqueles que não eram povo, agora são povo de Deus. É interessante que Pedro aqui ele afirma algo que lá que a gente viu em Êxodo 19, que era o anseio, era o desejo de Deus, para que todos viessem a se tornar sacerdotes. O apóstolo Pedro aqui ele afirma agora: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tesouro de Deus. Tesouro de Deus. Nós agora somos, através do sumo sacerdote, que se entregou lá na cruz, que morreu pelo meu e o teu pecado, que rasgou o véu, que nos separava. Ele agora abre um novo e vivo caminho para que a gente consiga se relacionar com o Pai. Sem tranqueira. A gente continua ainda não dando conta. Preciso te dizer. Sem Ele a gente continua dando conta, mas Ele abriu. E nele nós temos o livre acesso ao Pai. Nele nós temos essa liberdade de comunhão com o Pai. Expressar o nosso coração ao Pai, o Pai expressar o coração dele a nós, e, além de tudo, Ele nos usa para expressar a sua vontade, ministrando aos outros. É interessante isso, né? Mas isso tudo, queridos, pela graça e misericórdia dele, porque Ele quis que fosse assim. Ele quis que fosse assim. E Ele nos aperfeiçoa cada vez mais. A gente sabe que a gente precisa cada vez mais nos tornar parecido, né? Ou deveríamos ansiar por isso, nos tornar cada vez mais parecido com o sumo sacerdote das nossas almas, nos tornar mais parecido com Jesus. Mas como isso é possível? É interessante, né? A gente ainda estava na quinta-feira lá no grupo da Bel e da Bárbara, conversando um pouco, né? E meditando sobre Atos. E uma coisa que nos chama a atenção, né, isso a gente estava conversando também, se a gente for usar o próprio Pedro, né, como ele era sanguíneo, como ele era agitado, como ele era nervoso, e como ele de pronto disse para Jesus: não, Jesus, né, eu estou contigo, se precisa eu morro. E chegou no dia então de morrer com Jesus, ele correu. Chegou no dia lá de estar com Jesus na hora que ele foi crucificado, quando o povo disse: ó, tu é um deles. Não, negou Jesus, deu para trás, porque ele não deu conta. E é natural, a gente é assim. Agora, se a gente for começar a ler Atos, nós vamos ver tudo aquilo que os discípulos, né, viviam, da forma que eles viviam, da intrepidez que eles tinham. O que mudou? Que chave que virou? Eles agora, para eles, né, assim como Paulo mesmo pensava: para mim morrer é lucro. E todos eles, a não ser João, né, foi morto. Foi morto, e com prazer, com alegria. Quando eles eram perseguidos, maltratados, xingados, presos, eles davam glória a Deus, por serem dignos de sofrer aquilo por amor a Cristo. Que mudou? Eles andavam com Jesus todo dia, e mesmo assim Pedro negou. O que mudou agora? O que mudou agora? O que aconteceu que virou essa chave? Atos 1:8. Tem uma resposta do virar a chave, porque eles confessavam a Jesus como Cristo, eles confessavam, andavam com Jesus todo dia, mas Jesus ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus,
E ele disse uma coisa, quando ele estava indo, os discípulos ali provavelmente se lamentando, que não iam estar mais com o mestre e tal, e ele disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, ou seja, o meu Espírito Santo. Em Atos 1:8, diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, no 6, será que este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete reconhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, Jesus agora, o Pai agora, vem habitar em nós, trazendo em nós, vivendo em nós, morando em nós, agora nós como casa de Deus, habitação sua. Isso muda, isso vira a chave. Isso que vira a chave. Nós temos esse entendimento de quem nós somos. Muitas vezes a gente tem a tendência, de parece que para atingir e conquistar o favor do Senhor, nós precisamos fazer algo, ou correr para cá, correr para lá, vir para cá, vir para lá, subir para lá, ficar aqui, enfim, parece que eu me esmerando, sabe assim, me esforçando, eu vou ser mais santo, eu vou ter poder então para virar a chave, vou ter autoridade para então me posicionar e ser um sacerdote. Vamos meditar como foi Jesus, como foi para Jesus. O que aconteceu? Quando Jesus recebeu do Pai, quando João Batista estava batizando ele veio o Espírito Santo em forma de pomba, e veio uma voz do céu e disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Até então, pelo menos relatado na palavra, não tem nada que Jesus tenha feito, nenhum milagre, nenhum prodígio, nenhuma manifestação de quem ele era, nada. A partir disso, a partir dessa identidade que o Senhor, que Deus selou naquele momento, falando, tu és meu filho, ele trouxe a identidade a fim de que as pessoas também o reconhecessem como tal, a identidade. Nós todos temos uma identidade, tem nome, sobrenome, número CPF, RG, todo mundo tem, mas ali o Pai atestou, esse é o meu Filho amado, e quem me compraz, e sobre ele veio o Espírito Santo, encheu ele de graça, poder vindo do Pai, e a partir disso, ele começou o seu ministério. Então, nós não somos, não tem o que a gente faça, não tem o ministério que a gente exerça, que consiga esse favor ou essa autoridade. Ela é dada de graça. Nós nos identificando como Ele, sendo reconhecido como Filho, a partir disso, muda tudo. Eu sabendo quem eu já sou, para poder exercer o meu sacerdócio. Não exercer o sacerdócio para daí tentar conquistar alguma coisa nele. É tudo graça dele, tudo misericórdia dele, é tudo favor não merecido, mas tudo conquistado pelo nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Tudo converge para ele, nele. Agora sim, então, somos considerados reino de sacerdotes, não mais um reino com sacerdotes. Amém. Pedro?
Glória a Deus. Desafiado, irmãos. Como é que foi o termo que foi usado lá na resposta? Confrontar-nos. Confrontar-nos. Vamos ficar de pé. Eu creio que essa palavra nos confronta porque ela começa a tirar aquele conforto, né? Eu creio que no decorrer das semanas agora, o Senhor vai nos mostrando como e o quanto Ele quer se manifestar através de cada um de nós. Então vai ser muito precioso e sabermos, é bem interessante a gente estar com isso na mente. Nós andamos como igreja, né, com sacerdote, nós somos sacerdote, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Nossas funções como homens e mulheres de Deus, como adolescentes, jovens, crianças, que têm entendimento e que têm a percepção que em todo tempo nós somos santos, né? Em todo tempo que o Senhor mora em nós. Que preciosidade, irmãos. Oramos para que o Senhor assim enraize a vontade dele em nós. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa. O Estevam nos trouxe tanta graça e, Senhor, nós queremos confessar aqui, Senhor, que nós queremos entender, Senhor, a Tua vontade. E nós queremos orar que a Tua boa e agradável e perfeita vontade venha sobre nós, Senhor. Esteja sobre nossas vidas, todos os dias de nossa vida, Senhor. Pai, eu creio que as nações vão ser alcançadas, os lugares longínquos vão ser alcançados, os bairros, as ruas de Três Coroas vão ser alcançadas. Momento que nós tenhamos um entendimento certo, Senhor, da Tua vontade sobre nossas vidas. E nós, como igreja, queremos dizer aqui no começo desse tema, nós queremos, Senhor, usa de graça e misericórdia sobre nós. Derrama uma porção dobrada sobre nós para que venhamos compreender e irmos de encontro e fazermos com alegria a Tua vontade, Pai. Porque somos a geração desse tempo, Senhor. Então nós queremos sermos sacerdotes contigo, Senhor, para honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome e para que o Teu reino seja estabelecido aqui nesse tempo. Essa cidade, onde estamos, a partir de nossas casas também, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.